Olá, querido, graça e paz. Eu quero compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com você, deixar aí um conselho, uma orientação do que a palavra de Deus tem para a nossa vida. E hoje eu quero apenas contar, uma história bíblica e dessa história bíblica tirar algumas lições para a nossa vida, alguns aprendizados. Essa história está baseada lá em Mateus 21, de 28 a 32, e conta a história de dois irmãos e seu pai pede para que um deles faça um favor. Ele diz que vai, mas ele não vai. Ele pede para o segundo fazer um favor, ele diz que não vai, mas depois ele vai. E essa história ela é interessante, eu quero compartilhar ela e fazer algumas comparações e aprendizados que nós podemos tirar desse texto. É interessante nós pensarmos que o texto sagrado ele tem muitas lições para nós e nos traz grandes aprendizados. E o primeiro aprendizado que eu tiro aqui para a nossa vida pessoal, como pessoa, como ser humano, mas também como cristão, é que a gente precisa aprender que nós não devemos acreditar no que as pessoas dizem, mas apenas no que as pessoas fazem. É importante que a gente faça esse paralelo e vivamos a nossa vida sempre pensando no aspecto de ação. Mas é interessante observar também a respeito da espiritualidade da nossa vida, que Deus ele deseja muito mais de nós, não apenas conhecimento, não apenas que a gente adquira um conhecimento intelectual, mas Ele deseja que a gente viva a nossa fé cristã na prática, com ações práticas. O cristianismo ele não é uma religião de foro íntimo, não é um sistema de crença ou uma carta de intenções. O cristianismo é um caminho de engajamento e ação. O cristianismo ele requer de nós atitude. Não importa tanto aquilo que você diz, nem aquilo que você gostaria de ser ou fazer, nem mesmo aquilo em que você crê. Importa aquilo que você faz. E pensando nisso, a gente precisa entender o seguinte, que isso define a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus, ela se definia não em palavras, mas em prática, em ações práticas. Seguir a Jesus não é meramente uma questão de intenções, não é meramente questão de convicções ou crenças, é uma questão de comprometimento, de envolvimento, de obediência a Deus. Nessa parábola dos dois filhos, é interessante nós observarmos que o primeiro disse, não vou, mas foi. O que ele disse foi superado pela sua ação. O segundo disse, eu vou, mas não foi. O que ele disse também foi superado pela sua ação. Então é importante nós notarmos que nossas ações precisam falar mais alto do que nossas palavras. Nossa maneira de viver precisa falar mais alto do que as palavras que saem de nossas bocas. Quando nós pensamos em ação, pensamos em comprometimento, pensamos em engajamento, e foi isso que o segundo filho fez. E por isso ele foi aprovado. Por isso ele foi aprovado ao obedecer, ao agir. Jesus estava falando para vários religiosos. Aqueles homens estavam à sua volta e eles acreditavam em muitas coisas corretas. Aqueles homens tinham um conhecimento bíblico muito aprofundado. Eles sabiam detalhadamente a lei, mas as suas ações não condiziam com aquilo que eles conheciam. Por outro lado, os publicanos e as prostitutas, que não tinham todo o conhecimento teológico deles, dos doutores da lei, optaram pelo engajamento e colocaram seus pés no caminho da justiça. Eu creio que nós precisamos fazer como esses publicanos e essas prostitutas, que olham para o seu caminho, olham para as suas atitudes de pecado, do passado, e procuram se engajar em direção à vontade de Deus, rumo ao projeto do reino, rumo ao plano de Deus,
que possamos colocar os nossos pés também no caminho da justiça, que possamos também marchar em direção à obediência a Deus, marchar em direção a vivermos uma vida na prática, seja ela como cristão, seja ela como líder de célula, seja ela como esposo, como esposa, como filho. É importante que estejamos atentos para que nossas ações falem mais alto do que nossas palavras. Não adianta você dizer que ama sua esposa, demonstre isso com atitudes. Não adianta você dizer que ama seu esposo, demonstre isso com ações, com atitudes práticas. Não adianta você dizer que honra os seus pais se você não os obedece. Que Deus possa nos abençoar, possa abrir a nossa mente para que a cada dia nós possamos viver aquilo que agrada a Deus com ações práticas. E se você tiver dificuldade, a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então ore a Deus e peça para Ele te ajudar na caminhada da fé cristã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz.